Bom, chegamos aqui hoje, dia do rock, e nós recebendo pessoas importantes do cenário underground de Macaé, que tem trajetória, que tem estrada no rock, na construção do rock e também na luta diária para sobreviver, para construir público, para tocar nos mais variados cantos da cidade de Macaé, mas também desse Brasilzão afora. É uma turma que tem experiência, que já é rodada, né, e que já participou de diversos eventos, festivais, tem muita memória e devem ter, claro, muita coisa para compartilhar conosco nesse momento aqui de fazer memória às grandes causas do rock and roll, a nomes importantes do rock and roll, mas principalmente de que nós vivemos numa cidade que tem gente atuando em todos os cenários da cultura e o rock and roll, o hardcore, não é algo diferente. Por isso a gente fez questão de convidar aqui o Sandro Santucci, que é da banda Protesto Suburbano, um grupo que já tem aí muitos anos de estrada. Eu lembro que eu participei de alguns aniversários de 15 anos da Protesto Suburbano, foram vários aniversários de 15 anos, depois vários aniversários de 20 anos, depois vários de 25 anos. Né? Eu não sei nem se chegou aos 30 anos, se chegou, eu esqueci, porque já comemoramos muitos aniversários da Protesto Suburbano. E também o Pascoal, da Cervical, que já está na estrada também há um bom tempo. O Pascoal vai falar disso aqui para a gente. E já rodou muito, com muita gente grande, né? A turma da Cervical já dividiu o mesmo palco, se não me engano, com o pessoal do Sepultura. Eu acho que Protesto Suburbano com a turma do Ratos de Porão, com aquela turma do João Gordo lá, mas Cervical eu vi que dividiu o palco também com Sepultura. A gente também. Então todo mundo, vocês né? também? Vocês não sabiam. Todo mundo, né? Então, eu acho que a gente aqui, a ideia é fazer uma conversa, apesar do cenário tão dolorido da vida da gente, da vida da humanidade, de tantas mortes, tanta omissão, tanta incompetência para lidar com um momento como esse. Nós temos alguns caminhos, algumas inspirações que nos movimentam para ter um olhar crítico sobre a realidade e não deixar de pensar com todas as possibilidades. Né? Eu atuando na política ou escrevendo meus textos, tentando um pouco colaborar no jornalismo ou nas opiniões, Santucci lá na Protesto Suburbano, Pascoal no Cervical, a turma que faz samba, a turma que faz circo, a turma que faz rap, cada um, a partir do seu espaço, tem buscado nesse momento chamar a reflexão também do que a gente está vivendo e mostrar que a gente não pode ficar calado diante de tudo que a gente está vendo. Né? Então, primeiro, agradecer muito a vocês estarem aqui com a gente, toparem compartilhar desse espaço aqui e parabenizar, porque vocês estão no cenário do rock and roll de uma forma mais concreta e hoje é o dia de vocês. E queria aqui que vocês começassem, acho que pelo roteiro que eu tenho, o Santucci começa falando um pouco da história do protesto e talvez um pouco da história também da memória que você tem do rock macaense, do cenário do rock macaense, como é que isso foi se construindo. Eu acho que a Protesto Suburbano e Santucci são dos dinossauros, se pode dizer assim, do rock and roll em Macaé. Eu não sei se tem gente mais velha que vocês fazendo rock and roll aqui, Santucci. Boa, tem, cara, tem. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Santucci, Protesto Suburbano, valeu, Marcel, pelo convite, Pascoal. Cara, começar a falar das cenas, assim, underground de Macaé, porque a gente tá aí no dia do rock, né, parabenizar todos os segmentos do rock. O momento não é um momento agradável, obviamente a gente queria estar em outra situação, vivendo outro momento, mas a gente sabe que é o momento que a gente tem que passar por esse momento de alguma forma. Então, primeiro eu queria contar um pouco da minha história no rock, que é bem simples, muita gente já conhece. O Protesto Suburbano ele começou no final de 94 para 95, então, ou seja, a gente está aí com 25, 26 anos de estrada. A gente nunca parou, a gente nunca
pensou em parar, a gente foi uma banda que começou desde o começo e está até hoje. Então, assim, eu não sou um dos primeiros, né, membros do Protesto. Eu entrei em 95, mas não sou fundador do Protesto. Na verdade, eu tinha uma banda desde 92, 91, que se chamava Antiparasitas, que voltou às atividades em 2008, está até hoje. A gente voltou. Agora eu não faço parte mais do Antiparasitas, mas a galera está tocando e está fazendo um projeto até bacana e tal. Então, ficou Antiparasitas e Protesto fazendo essa dobradinha lá no começo dos anos 90. E a gente fez o primeiro festival punk na época, em 94, 95, no Americano, atrás do Costa Mil. A gente trouxe, para você ter uma ideia, a gente trouxe um ônibus de São Paulo com 30 punk de cabelo em pé, de moicano. Isso eu estou falando de 94, 95. Passando na rua direita, galera, aqueles 30 punk no dia de sábado de manhã, rua direita lotada na época, galera de cabelo em pé e passando ali, sabe? Mais ou menos era essa cena, uma cena muito emblemática para mim, que presenciei isso ao vivo. Então, assim, a gente ali, o Americano, ele construiu uma história pra gente, né? O Juvenil deu muito apoio no começo, e a gente sempre trabalhou nesse lance, Marcel, do do yourself, né? De faça você mesmo, a gente correr atrás, fazer o nosso som, os nossos equipamentos, pegar equipamento emprestado, pede ajuda aos amigos, e fomos tocando. De 96 para cá, a gente lançou um primeiro disco em vinil, foi a primeira banda underground da cidade a lançar um disco em vinil. A gente tem muita coisa que nós fomos pioneiros aqui na cidade de Macaé, que a gente se orgulha disso, depois deixar uma estrada para uma galera. Hoje eu considero tem duas bandas em Macaé que estão seguindo firme, que eu acho que vale a pena ouvir. Uma é Cervical, do Pascoal, outra é Vingador. São bandas que não são bandas novas, mas são bandas que o Vingador foi para o Japão, Cervical roda o Brasil todo aí, tocando, né, sempre nessa correria total mesmo, lançando um material novo. Quando a gente começou, era mais complicado, bem mais complicado. Eu lembro de 93, 94, Pascoal ia no ensaio do Antiparasitas, cara. Sempre morei no aeroporto, o Pascoal ia no ensaio do Antiparasitas. Então, assim, a gente ensaiava ali no aeroporto ali, ó, pegava a bateria emprestada do Renato, e o Pascoal chegava lá, ia ver o ensaio. O Pascoal sempre teve um estilão, mais estilo rock and roll que eu, sempre tive estilo pagodeiro, né? E eu curto a galera, eu conheço, eu trafego bem em todos os ambientes, tenho vários amigos em vários ambientes, eu acho que isso é um dos pontos bem positivos. Então, resumindo a história, a gente lançou o primeiro disco em 99, eu até anotei um ponto importante nesse primeiro CD que a gente lançou, que a gente vendeu 500 cópias em 15 dias. Na época eu dei entrada num Fiat Premio que eu tive, cara, porque a gente pagou do bolso, e eu falei, eu vou pagar a minha parte, vou vender os discos e vou dar entrada no carro. E, tipo, fiz isso. Era carta, telefone, era uma doideira vender disco. Era tudo muito difícil. E a gente fez. E o Med também estava na banda na época, o Alex. Então a gente foi a primeira banda. Só que uma coisa muito inusitada nesse primeiro disco, que eu acho que a gente fala pouco disso, foi que no primeiro disco a gente botou duas músicas de duas bandas que não eram músicas nossas. A gente participou de 97 a 2000 de mais de 30 coletâneas em CD. Nós fizemos em torno de 6 coletâneas que nós produzimos. Como é que eram essas coletâneas, Marcel? Era assim, ó, funcionava um esquema de cooperativismo, né, cooperativa. O Pascoal tinha uma banda chamada Redap, ele chegou a participar de algumas. Então, o custo do CD era, sei lá, R$2.000. Então, você tinha lá 20 bandas, cada um bota uma música no CD. Então, cada banda vai lá, 20 bandas, cada um bota uma música, cada banda dá R$100, por exemplo. E você botava as bandas todas, fazia um sorteio e ficava muito legal. Então, a gente lançou umas coletâneas, a gente participou de outras coletâneas. Obviamente, teve coletânea que a gente não pagou nada, não fez, às vezes uma gravadora queria lançar, lançou. O Protesto participou de algumas dessas. Foi o caso, sei lá, da Hero, sei lá, teve várias. Não, da década de 90 ali, a gente participou de várias. E a gente tinha, antes da gente lançar o CD, tinha um lance da gente gravar fitinha. Quando o Alex entrou na banda, no final de 96, início de 97, a gente tinha lançado 2 fitas demo, que a gente chamava de fita demo, de fita demonstrativa. E aí aí era fita demo, né? Pá, a galera
pô, a galera de cunho religioso já levava para outro lado e tal, mas era fita demo de demonstração. E aí a gente, depois vieram outros nomes mais bonitos, tipo single, né? O Cervical tá lançando single fábrica, né? Agora é o nome, single, né? Os nomes mudaram. Os nomes mudaram. Tecnologia. E a gente gravou na época aquelas gravador de deck, 900 fitas dessa, Maldito Dinheiro o nome da fita. A gente tem uma camisa também, Maldito Dinheiro. Então, assim, foi bem legal. E quando saiu esse disco, a gente falou, cara, vamos fazer um disco, mas não vamos fazer um disco comum. Então a gente conversou entre a gente pegou duas bandas que na ocasião estavam muito presentes com a gente, que eram o Trapos e o Medo do Sistema, e falamos, ó, me dá uma música de cada banda que a gente vai colocar no nosso disco, sabe? Então, assim, eu nunca vi isso até hoje. Eu acho que eu nunca vou ver uma banda lançar um disco dela e botar duas músicas, né, duas bandas de amigos para tocar no disco, no nosso disco. Então, assim, isso foi muito legal. Assim, eu tenho muito orgulho de ter proporcionado isso na minha vida. Outra coisa interessante, aí veio, né, já veio o ano 2000, a gente começou a viajar para caramba, fizemos show Brasil todo, normal, né? Fizemos alguns shows memoráveis dos anos 2000, eu fui trabalhar numa emissora de rádio na cidade, foi aí que eu te conheci, né, 2003, ali, 2004, se formando em jornalismo, chegando lá na rádio lá para trabalhar com a gente. Eu acho que eu fiz um especial, eu produzi os textos de um especial de protesto suburbano, num dos aniversários de 20 anos de protesto suburbano, acho que eu produzi 10, tinha lá. Foi 10 anos, cara. Pascoal, tinha um horário, Santucci é tão habilidoso que tinha um horário à noite lá, que rolava só pancadaria, era só pesado. Qual é o nome do programa? Invasão do Rock. Invasão do Rock, Aí eu acho que eu produzi os textos de um desses aniversários da protesto suburbano lá. Foi em 2005, 10 anos, pô. 10 anos de protesto. Que a gente lançou o Torturados pela Vida, você ajudou em alguns textos, foi mesmo. Marcel sempre escreveu muito bem, mesmo antes de ser formado, sempre escreveu muito bem, eu sempre explorei muito o Marcel. E foi maneiro que quando ele chegou na rádio, ele já tinha ouvido falar do protesto. Ele, pô, tu toca no protesto suburbano? Aí eu, pô, por quê? Pô, tô ligado nessa banda, não sei o quê, sei lá, de algum lugar, que eu não lembro. Sabe por quê, Santucci? Muito por conta de sempre a protesto suburbano estar relacionada às lutas de proteção e preservação da Praia do Pecado. Então, era sempre ali que virou, de certa forma, uma referência ao protesto suburbano. Inclusive, tem uma música de vocês que fala da Praia do Pecado, o SOS Praia do Pecado, é algo que, bom, para nós macaenses que defendemos a Praia do Pecado, é quase que uma música obrigatória na luta da defesa da Restinga da Praia do Pecado. Isso é muito importante para nós, para a história de Macaé. Vocês fizeram parte dessa luta. Esses dias eu estava aqui com o Guilherme Sardenberg batendo um papo e ele estava lembrando daqueles momentos de luta num momento que foi muito ameaçada a Restinga, né, lá atrás, nessa época, que eram os festivais de surf e vocês estavam ali com o festival de surf e nos abraços à Restinga vocês sempre estavam ali. Eu lembro foi quando na verdade eu que fiz a música, teve uma reunião da Associação de Surf na época, eu não sei se foi, acho que foi o Nier que me convidou a gente do protesto para ir lá para tocar, a gente ia tocar, né, 97, e aí, pô, SOS Praia do Pecado, aí eu pilhei de fazer uma música SOS Praia do Pecado e firma, aí mostrei para Med e Evandro, e os caras curtiram, e tipo, sei lá, 2 semanas ia ser o show. E aí, pô, prometeram uma estrutura. Como sempre, a galera, né, não conhece o som, acha que é muito, muito fácil montar uma estrutura. Só que chegou lá e ia tocar Protesto Suburbano e Trapos. Trapos foi, sem dúvida, a primeira banda de hardcore melódico. Você vê que o Macaé tem muito talento. A primeira banda de hardcore melódico a cantar em português que eu vi na vida, e assim, eu desconheço outra banda que cantou hardcore melódico em português antes do Trapos. Né? Trapos ali, 96, 97, cantando hardcore melódico, onde todo mundo cantava em inglês, os caras cantavam em português. Aquilo era muito novo, era uma coisa muito nova.
E estava muito junto com o surf, então tocava trapos e protestos. O que os caras fizeram? Ligaram as guitarras, os negócios, tudo no trio elétrico. E a gente lançou SOS Praia do Pecado nesse trio elétrico tocando no chão. Então era o trio elétrico e a gente tocava no chão. Era muito, sei lá, Pepe e sua banda, sabe? Era umas paradas muito doidas ali, né? Santuas, e aí, eu vou... problemático ali. Assim, tem muita história para continuar Sim, do claro. protesto. Eu vou passar também para o Pascoal e depois a gente volta, Santucci, até inclusive para falar dos locais mais bizarros e dos mais bacanas que vocês já tocaram em algum momento, tanto vocês quanto o Cervical. Pascoal, e aí, como é que é essa história de ser pelo que eu vim lendo, hoje a Cervical ela é uma referência, uma das maiores referências do hardcore metal, é isso que fala? Hardcore metal brasileiro. Então, eu pesquisei, dei uma olhada e vi uma turma fazendo uma crítica bacana, positiva, né, do trabalho, da referência que vocês viraram no cenário local, regional e nacional. Como é que foi isso tudo? Vocês estão na estrada ali desde 2001, é isso? Ou eu estou errado? 2001 que a banda já começou, antes de ter essa roupagem, ela já fazia um outro tipo de som, um hardcore mais tradicional, né, que a gente chama. E depois, em 2003, que eu entrei na banda e tal, e começou a ter uma reformulação de integrantes aí que tomou um estilo mais som pesado, mais para metal com hardcore. Então ficou o estilo que é hoje foi o que se formou lá na época, por volta de 2005, 2006. Então a banda já é um pouquinho mais antiga, mas com esse modelo, estilo de som é de 2005, 2006. Cara, a primeira coisa eu queria agradecer a oportunidade, porque não é sempre que a gente tem esses canais de comunicação abertos para uma conversa ou até mesmo para falar sobre a cena, ou falar sobre as bandas, porque como a gente está aqui, né, o Santucci mesmo já falou de várias bandas, e a gente representa várias outras bandas que estão aí nessa briga por sobreviver nesse nosso meio aí, né, que infelizmente como a gente não tem, nosso som não é, como diz assim, comercial, acaba que qualquer espaço que a gente, qualquer oportunidade que a gente tem, a gente não deixa de poder agradecer e contar com que outras oportunidades como essa ocorram aí. Primeiro, obrigado aí, cara, claro, pela oportunidade também, o Santucci pela lembrança. Enfim, e o Cervical, ele vem desde 2001, mas assim, o Cervical que é hoje, ele vem basicamente de 2005, e o que a gente tenta sempre fazer, é ter um pouco de cada integrante na música que a gente faz. Então, é meio que acaba misturando hardcore com metal, com thrash, com death, com grind, e acaba tendo o que a gente chama de hardcore metal, o que as pessoas costumam já dar um nome, né, no som. Mas a gente não tem muita preocupação no estilo, assim, quer mais fazer um som pesado, que é o que a gente curte, e independente de ser enquadrado ou não em algum estilo ou outro, mas por história a gente já é conhecido como uma banda de hardcore, não só pelo som, talvez pela atitude, né, de até postura que a gente costuma sempre levar para onde a gente vai, ou nas letras, uma coisa que a gente acredita muito, que é justamente essa questão do respeito, né, mútuo entre as pessoas. A gente acredita que todos têm espaço, então a gente acredita muito nisso. A gente acredita em todos os estilos, cada um tem seu potencial e sua oportunidade de mostrar o trabalho. Então isso aí faz muito parte do que a gente faz nas letras e nos questionamentos que a gente leva com a gente, e tanto na prática como no discurso dos shows também. A gente costuma sempre manter a galera de vários estilos juntos. Eu e Santucci mesmo, a gente já organizou vários festivais, vários shows, onde uma preocupação que a gente sempre tem é de ter bandas de vários estilos diferentes, porque a gente acredita que isso
é o que faz enriquecer, dar força e dar oportunidade a várias bandas poderem tocar. Porque quando a gente começou, não existe alguém que vai te chamar, pô, vem aqui, toca aqui. Não tem, isso não existe. Se a gente não pegar e criar esse tipo de movimento através de nós mesmos, tipo, a gente está vendo uma banda nova ali, pô, vamos chamar para tocar com a gente, independente do estilo que seja, mas está envolvido no underground, é uma coisa que a gente acha importante é ter esse espaço para todos os estilos de som poderem mostrar ali o trabalho. Então a gente vem já desde 2005 nesse som mais pesado, no hardcore com metal, e a gente lançou Caminhos de Dor, foi o primeiro CD, o único CD que a gente fez em meio físico, por questões orçamentárias, o segundo foi Arquétipo, ele só foi em mídias de streaming, né, mídias digitais, e a gente lançou um single ano passado, Nuvem Negra, que é um nome bonito aí, Santos, single, Nuvem Negra, e esse ano a gente acabou de lançar o single Fábrica. A princípio tudo em mídia digital, porque o futuro é esse, questões orçamentárias, às vezes você não consegue prensar CDs, a não ser que você tenha às vezes alguma ajuda, algum apoio. Então, a gente faz do jeito que a gente consegue fazer mesmo. E eu lembro, na verdade, Pascoal e Santucci, alguns desses festivais que o Pascoal estava dizendo, eu participei de alguns eu ajudei, inclusive, também a organizar. Cara, se não me engano, a Cervical teve um desses encontros de bandas e tal. Era, na época, ali na esquina do Bar Tô à Toa, ali na Embetiba. Cara, eu não sei se vocês chegaram a tocar lá, o Pascoal. Não é, Santucci? Era sede, na época era sede do partido, do PT. E eu era da direção do partido, meu irmão. Aí, porra, não tem espaço para tocar, o Parque da Cidade abandonado, a prefeitura não dava porra nenhuma. Irmão, ali ficava aquela porra parada e com um espaço bacana, bem localizado na cidade, com um boteco do lado com cerveja barata. É aqui, porra. E aí rolaram alguns e foi impressionante. Aí eu lembro muito do Cervical ali também. E outros que eu participei na cidade, vocês também sempre estavam por ali. Mas sabe, uma coisa que eu queria ouvir dos dois é que o cenário alternativo da música, do rock, ele normalmente é colocado como um cenário à margem, marginalizado, criminalizado pra cacete, e coisa de adolescente, né, de jovem. Isso passa, daqui a pouco passa. Isso é uma fase. E, na verdade, vocês são duas pessoas com a vida organizada, consolidada, né? E que não é assim, né? Não passa. O que movimenta para continuar? Cara, eu nasci e cresci ali no Novo Cavaleiros, na Rua Saturno ali. E ali tinha o estúdio do Leib ali, né? O estúdio antigo, e que do rock de vez em quando a turma ocupava ali e fazia várias paradas, né? E aí eu e meu irmão também sempre participava e tal, mas ficavam os vizinhos receosos de olhar, porra, aquela turma toda ali, com aquele naipe, né? Com aquela atitude toda. E assim, isso é uma coisa que vocês carregam para a vida toda, né? Pô, deve ser inesquecível para vocês alguns espaços que vocês participaram, né? Alguns eventos que participaram aqui ou fora, né? O que chamou a atenção, assim? Quais os lugares mais bizarros que chamou a atenção e quais as experiências mais bacanas, assim, que ficam, né? Não é pouco tempo de carreira, 2001, Santucci lá embaixo, são mais de 15 anos de caminhada vocês dois aí, né? Olha, eu tenho muita história, hein? Mas eu vou tentar selecionar algumas que eu anotei. Assim, bem tranquilo. Eu tenho. A gente... mas calma aí. Não, calma aí, Santucci. Calma aí, só para lembrar. Fala. Só para lembrar a história, aproveitar que o Marcelo falou, aquele espaço lá que era na esquina, que na Embetiba.
teve um desses shows que rolou lá, só para não perder o gancho, que, cara, a gente se amarrava em tocaria, porque era o espaço que... É aquele que a gente estava falando, né? Raramente existe espaço disponível para esse tipo de som. Então, quando tinha, para a gente era pode perguntar para o Santucci, era a salvação de... A gente queria aproveitar da melhor forma possível. Eu lembro que num dos shows que foi feito lá, o pessoal não queria que fizesse lá fora, porque os vizinhos estavam reclamando muito do barulho. Aí a gente foi lá para dentro. Quando a gente fez lá dentro, que tinha um balcão assim, tipo de um bar assim, né? Nesse show tinha gente em pé e tinha gente em cima do balcão. Eu sei que no final a gente não sabia mais o que era balcão, o que era gente, o que era instrumento, o que era... Cara, foi assim, dos lugares ali, esse dia foi assim, meio que especial pra gente, porque a gente nunca imaginou que pudesse acontecer esse negócio ali, justamente em Imbitiba, um lugar tão, vamos dizer assim, inusitado de ter esse tipo de coisa. Foi bacana, só para não perder o gancho aí que eu lembrei disso. Bacana. Ali veio da história do 15 anos de protesto que a gente fez na frente do Centro Cultural, que Marcel... Porra, ali foi legal, cara. Marcel abriu ali, falando e tal. Marcel deu uma força lá com o Poder Público, na época ele trabalhava na Câmara, aí deu uma força com a gente lá no Poder Público para fazer... inclusive o Gabriel Emerick, que produziu na época, foi aí que Marcel me apresentou o Gabriel. E aí, quando acabou o show foi maneiraço, 15 anos de protesto, todo mundo se abraçando, aí Marcel vira e fala assim, pô, o que falta para fazer show? Eu falei, mano, falta espaço. Ele, pô, tem ali, ó, a sede ali, quer fazer? Porra, mano, lógico. E aí a gente fez alguns lá em 2011, lá foi bem bacana mesmo. E assim, o mais louco, assim, nosso, do protesto, é que a gente marca, tem muita coisa que é muito marcante. Por exemplo, a gente tocava de 15 dias no Garage. Garage foi um lugar que ficou marcado mundialmente, né, cara? De 15 dias a gente estava lá tocando no Garage, tocamos com um monte de banda que depois ficou famosa e tal. São coisas bem normais, né, de acontecer com a gente. Uma outra coisa interessantíssima, o Marcel falou de furada, nós fomos tocar em Friburgo em 97 ou 98, sei lá. E quando a gente chegou, o local era um hospício, cara. Sério, o local era um hospício desativado. E aí foi que rolou o show do Protesto Suburbano no hospício desativado. Teve uma também que a gente foi tocar em Aracruz, que é longe demais, cara, no ano 2000. A gente não tinha lançado CD, a gente fez três shows no Espírito Santo. E chegamos lá em Aracruz, todo mundo animadaço. Aí o show ia ser num clube. Chegou na hora, o show passou para uma borracharia. O protesto era a última banda. Só que o show tinha que acabar meia-noite. Tipo, entregaram o palco pra gente 11h40. E, tipo, tocamos 20 minutos, acabou. E aí ficamos doidão lá pelas ruas de Aracruz. Lá foi, assim, umas coisas meio que sem pé, sem cabeça, sabe? Você viajar 14 horas, sem nenhum tipo de programação, mas era bem divertido. Outra foi que nós saímos de Macaé, pegamos 14 horas até Araraquara, para fazer o nosso primeiro show no interior de São Paulo, 14 horas, bicho, sem saber onde ia dormir, sem saber o que ia fazer, onde ia parar. E o mais legal é que o underground acaba segurando toda essa bronca, né? E aí, Marcel, um evento que foi emblemático para a gente, que mostrou um pouco dessa... que começou até a me alertar sobre esse lance de juntar as bandas, que depois a gente fez o 18 anos de protesto lá no Parque da Cidade. Foi um evento na Curva do Pecado, que você ajudou a produzir e convidou a gente. Foi bacana mesmo. E ali juntou o reggae, se eu não me engano, o Vanoni fez uma participação com a gente. E aí a gente, nossa, cara, vamos fazer no 18 anos no Parque da Cidade. Aí eu botei essa pilha, foi aí que a gente começou a se relacionar com os meninos do rap. E depois eles até tocaram. A gente depois fez um outro evento no parque também, de tipo um junta-tribo. Juntou o pessoal naquele lance de dança também, né? Então, assim, foi muito maneiro. A gente tomou mais ações. E a gente chegou lá em 2013 também ser vetado. A gente ia fazer esse evento no Parque de Exposição e nós fomos vetados. E pela Secretaria de Cultura na época, que falou que não era veto, não, que ia fazer depois, e ainda fomos vetados. Mas isso é super normal de ser vetado, né? Mas foi maneiro, a gente teve
Foi um momento que até você ajudou muito nessa interlocução na época, e foi um evento sinistro, esses 18 anos de protesto. Tem até a gente, Protesto Suburbano tem um canal no YouTube, tá lá esses shows, eu tô postando lá vários shows assim, ao vivo, bagulho bem ao vivão mesmo. A gente fez assim, e um dos shows mais legais que a gente carrega também pra história foi o Hangar 110, que a gente tocou lá para 900 pessoas em São Paulo. O Hangar 110 também era uma casa muito famosa. Na época estava dando um sold out lá. Foi um show com o Queca de Rato, eu não lembro quais as outras bandas. E depois nós voltamos num Punk Páscoa também lá, que estava bem cheio. Eu não lembro a quantidade de gente, mas estava bem cheio. Então, assim, era muito legal a gente fazer esses shows, e o Hangar acabou, agora voltou, não sei como é que vai ser a pós-pandemia, mas para a gente foi muito legal participar dessa coisa a nível nacional. E não sei se vocês sabem, a gente fez nossa primeira mini tour no Sul, né, em 2018, lá com o pessoal do Sul lá, e foi muito maravilhoso conhecer, tocar, e você ver pessoas que você conhecia dos anos 90, que a gente trocava ideia por carta, não tinha rede social. Você conhecer os caras pessoalmente, poder falar, dormir na casa do cara, trocar ideia, contato. A gente escrevia cartas, sabe, Marcelo? Você não pegou essa fase, você é mais novo. Mas a gente escrevia carta. A gente se comunicava, não existia... Não era fácil tu ligar, sabe? Tu tinha que gastar maior grana. Então, os caras do Sul, a gente falava por carta, bicho. Você escrevia, demorava 20, 30 dias para o cara receber, aí o cara escrevia de volta. Então, a gente, em 2018, conseguiu fazer um show no Sul e conhecer a galera. Foi bem marcante para mim. Aí eu passo para o Pascoal aí falar aí das experiências dele. Assim, Macaé tem um local assim que para a gente foi meio emblemático. Ali do lado de onde era o Chamichu, ali nos Cavaleiros, tinha um bar ali de entretenimento para adultos, e que o camarada era de São Paulo, o cara curtia um rock and roll e tal. E eu não sei qual foi a origem da ideia. Eu acho que era justamente isso, o desespero de não ter espaço. A gente teve um período que foi conversando com as pessoas de vários bares para tentar saber se liberavam espaço para a gente fazer um show terminasse 9 horas, 8 horas, ou a hora que o cara não estivesse usando o bar para o espaço para ganhar o faturamento dele normal, se nesse período onde ele não estivesse usando, se a gente poderia fazer um show. E esse camarada eu esqueci o nome do bar, cara, mas é do lado do Chamichu ali. Você lembra, Marcelo? Cuidado. Não lembro. Eu lembro. Eu acho que teve... Não, mas teve uma época que tinha um negócio de um karaokê lá também. Ali. Mas depois que virou essa parada aí que você lembrou, que eu não me lembrava mas disso. Era ali. Aí o cara falou assim, não, pá, vamos fazer, só que, tem que começar 4 e terminar às 8, no máximo 9, que 9 chega o pessoal para trabalhar. Duvido. Aí a gente falou, não, beleza, vamos fazer. Cara, assim, aí acabou que ali naquele pedaço dos Cavaleiros, que era o bar, era aberto, dava as portas abertas assim, para a praia. Aí foi chegando a galera, camisa preta e tal, ali à tarde, umas 4 horas, no bar. Sei que 8 horas, 8h30, o cara chegou, e aí vai fechar? Não, já vamos acabar o show. Aí, cara, quando a gente acabou, começou a chegar o pessoal para vir trabalhar, as meninas para vir trabalhar e tal, ali no lugar, e a galera ficou tudo, e agora? O que a gente faz? Não, vamos tirar aqui, vamos embora. Agradecer a ele, agradecer o espaço e vamos partir para levar as coisas para casa. Aí, à noite, volta às 11 horas da noite, a gente passa por ali, cara, outro lugar totalmente diferente. Então, em Macaé, assim, esse foi um lugar emblemático. O outro que Macaé teve o Tom e Jerry nos anos 90, né, que a gente fechava a praia, né, Trapos e Protestos. Mas Tom e Jerry era espaço, né? Era um espaço já consagrado. Ali era...
Pé na areia, pô. Pé na areia. Para a turma se localizar hoje, o Tom e Jerry é onde é o Estação da Praia, né? Hoje ali onde é... Ou Estação da Praia ou... Não, do outro lado. Parada do Chopp. Parada do Chopp. Não, Picanha do Zé. A Parada do Chopp existia. Tava entre ali. Tava Picanha ali. do Zé. Não, era no Amizade, cara. Do lado do Amizade. Era o Amizade. Ali agora é Picanha do Zé também. Então, 2 Picanha do Zé, né? Ali na frente. Picanha do Zé. Picanha do Era Zé. espetacular. Aquela parada era outra, né? Aquela Orla dos Cavaleiros era outra parada. Era completamente diferente. A gente tocava debaixo do pé de amêndoa. Debaixo do pé de amêndoa. Tomava cachaça em cima da mesa de sinuca, a galera pulava do pé de amêndoa em cima da cabeça dos outros. E aí a gente conseguiu, não sei se o Pascoal pegou essa época, a gente conseguiu... Tocamos lá com o Redap. Eu lembro, a gente conseguiu convencer o Ivan depois a fazer Ivan e Léo a fazer no Scooby. Enchemos o saco dos caras, fizemos no Scooby. Aí fizemos um Trapos e Protesto, no aniversário da cidade, 29 de junho, não é isso, Marcelo? Julho, 29 de julho. Pepinho e sua banda na praia. Praia lotada, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde tinha protesto urbano e trapos no Scooby. Rapaz, a casa lotou. Os caras começaram a pular do segundo andar do Scooby em cima da cabeça dos outros, a gente tocando. Eu tenho esse vídeo, tem no YouTube aí, galera. O Bernan filmou os caras pulando. A gente tocando mó doideira lá no Scooby, e a gente conseguiu comprar um afinador nesse show. A gente conseguiu afinar os instrumentos depois desse show. Nessa época, eu não conseguia entrar no Scooby. Entrei uma vez com um amigo que era mais velho, porque eu tinha menos de 18 anos, então não me deixavam entrar, viu, Santos? Nessa época eu não conseguia entrar no Scooby, não. Pascoal, vamos lá. Você estava falando da outra memória que você tinha fora de Macaé. O que foi? Teve uma cidade que a gente tocou chamada Cordeirópolis, lá pro lado de Araraquara lá. A gente pegou, tava uma van, a gente foi dormindo na van, né? Naquela época tinha uns amigos que ajudavam a gente, fazia frete. Aí a gente foi de van, levou uma caixa de baixo, levou algumas coisas assim, de instrumento. E fomos lá, foi a primeira vez em São Paulo. Aí chegamos na cidade de Cordeirópolis. Aí, cara, para chegar na cidade foi mó, né? Porque não tinha Maps, não tinha Google Maps, não tinha nada. O Santucho, a gente vai na raça, perguntando no posto de gasolina, dobra ali, entra aqui, aí você entra no lugar errado, sai por outro, pior ainda, aí você acha que nunca vai chegar. Aí quando a gente chegou na cidade, que a gente pegou o endereço, onde é que é? É ali no Celeiro Alternativo, o nome do lugar. Quando a gente chegou no lugar, um celeiro mesmo, um celeiro, tipo, nego criava cavalo ali, boi, alguma coisa ali mesmo, celeiro. E o palco era 4 caixas de cerveja, né, no chão, assim, onde estava a bateria, e não tinha uma caixa de guitarra e não tinha caixa de baixo. Graças a gente ter trago a caixa de Macaé para o evento, as bandas conseguiram tocar. E, pô, assim, foi... Salvaram o encontro. Foi assim, também ficou na nossa memória, porque viajar horas e tal, e quase se perder e se achar, tocar no Celeiro Alternativo. E ainda com a caixa que você leva rolar o evento, pra gente assim foi marcante. Pascoal me conheceu das antigas, né? E teve uma também que foi muito maneira. Você falou de Google Maps, eu lembrei. Eu marquei um show na época por telefone em Jundiaí, cara. Só que não peguei endereço, não peguei nada. Chegou em Jundiaí, a gente parou o carro e a galera, e aí, onde é que é o show, Santos? Pô, não sei não, cara, tem que ver. Aí eu liguei, porque peguei um orelhão que não tinha... Pô, naquela época não tinha celular. Peguei um orelhão, liguei pra cá do cara. O nome do cara era Sandro, do rapaz lá. E aí, o Sandro está? É a avó dele? Não tá não, já foi pro show. A senhora sabe onde é o show? Não sei não, meu filho. Aí desligou o telefone, rapaz. Cheguei pra galera, e aí, galera, Jundiaí é pequenininho, dá pra achar o show. A galera queria me matar. Eu sei que Evandro foi lá, lembrou do negócio de estúdio de tatuagem. Aí o cara do estúdio de tatuagem falou que tinha um show de hardcore melódico. E aí um outro cara falou, não, mas tem um show punk e tal. Chegamos no show, tinha, sei lá, 800 pessoas, 1000 pessoas, foi numa escola, a parada foi muito maneira, bem organizada. Mas foi engraçado que eu achei que eu tava em Macaé, tipo, é ali, vamos aí. Então não tinha muito essa expertise, né, cara?
O Felipe lembrou aqui que é a Estação da Praia, onde é o Tom e Jerry mesmo. Vocês estavam Estação certos. da Foi Praia, o que eu falei. Foi a primeira opção minha aqui. Vocês que me deixaram depois na dúvida. Verdade. Aí. 45, né? Um show que a gente guarda assim, com o maior carinho, né, que fora de Macaé, foi esse festival que teve lá em Viamão, lá no Rio Grande do Sul, que a gente tocou lá com Sepultura e muita banda boa, que o local era tipo um Woodstock, cara, assim, a gente nunca tinha participado de um evento assim, mas não desse tamanho, a parada era um lugar, uma fazenda, e a galera ia acampar mesmo, que eram 3 dias de evento, o nome do evento é River Rock, e tipo assim, são 60 bandas, 3 dias, a galera acampa, é um clima muito Lollapalooza mesmo das antigas lá, que rolava nos Estados Unidos, ou tipo o Woodstock mesmo, que a galera ia para ficar, e a galera fazendo um churrasco, e tipo assim, foi uma parada muito marcante assim, pra gente, porque eram bandas de todos os estilos que a gente possa imaginar, de som pesado, hardcore, punk, death, grind, tudo. E você ali compartilhando aquele ambiente com as pessoas, né, com as bandas. Aí o Júnior, nosso batera, e o Tupete, o baixista lá, que entraram lá com os caras do Sepultura, bateram foto, conversaram, não sei o quê, se sentiram assim como fosse realmente um dia especial por tudo que envolvia o evento e tudo que a gente passa, né, como banda, para correr atrás e chegar. Quando acontece esse tipo de coisa, assim, realmente fica gravado assim, nos nossos corações para levar aí para filho, neto, porque foi uma parada muito maneira. Isso é uma coisa que a gente acha muito importante, manter esse, como a gente diz assim, esse espírito de manter a galera integrada, né? Tá todo mundo junto ali, de conseguir conviver de forma harmoniosa ali, todos os estilos. A gente acha isso muito bacana, assim, muito, muito legal. Pascal, Fala, Santos. Não, esse lance de manter a harmoniosidade é maneiro, que quem me chamou muita atenção para isso foi o Marcel mesmo, né? Que começou a juntar a galera nesses eventos. A ideia de juntar veio do Marcel. Eu lembro que a gente tocou no outro... Estou lembrando aqui de alguns eventos que o Marcel ajudou a produzir, botou o protesto meio que na raça, a contragosto de alguns. Foi lá na Linha Azul, cara. A gente tocou para, sei lá, devia ter umas... Tinha muita gente Tinha muita gente na tenda, era uma tenda que ia ter Jota Quest depois, e choveu, e teve um monte de banda de pagode antes, e uma de reggae, que era dos meninos que hoje é que o Rodolfinho toca e tal. Então tocou a banda do Rodolfo, do Bruno, e depois entrou a gente, que a gente era meio que o headline daquele negócio, que o Marcel falou, não, vocês vão tocar, e não tinha nada a ver, os caras da banda queriam me matar, porque tipo assim, mano, não tem nada a ver a gente tocar ali e tal, mas a recepção do público foi muito absurda. Então a gente já foi testado algumas vezes em ambientes que não tinha nada a ver com o protesto. Teve uma vez que a gente tocou na Praia do Pecado, que a gente gravou o disco Tosqueira ao vivo, que na curva do Pecado ali botaram uma estrutura gigante, sei lá, acho que foi 2003, e tinha a banda Domínio na época. Então a banda Domínio ia fazer um show cara, eu não lembro onde, em Madalena, sei lá, ia ter Negritude Júnior depois, e entre Domínio, que ia abrir a festa, que os caras abriram tocando lá, que até o brother Glauco Zulo lá tocando, aquela coisa toda. Eu até conheço os caras, já convivi com os caras há muitos anos, mas assim, não tem nada a ver com o estilo da gente. Ia tocar Domínio, Cabeçudos, que Cabeçudos era uma banda que tocava em Malhação, que era dos amigos meus que eu coloquei nessa fita, porque quando eu cheguei, que os caras estavam organizando o evento, eu mostrei a música do Cabeçudos, Xeretim. Até os moleques do Cabeçudo devem estar até vendo hoje. Aí eu falei, a gente toca isso aqui, ó. E era a música Xeretim, sabe? Não mostrei a música do protesto, mostrei Xeretim, que tava na Malhação. Não, a música da Malhação e tal. Botou logo a música da Malhação. Os caras passaram batido lá. E aí tocou o Cabeçudos e depois tocou a gente. Bicho, a gente tocou na primeira vez que a gente tocou com aquele sonzão, mesa de som, botamos aí, pedimos o cara para gravar. Na época foi quem? Acho que o Marcelão.
pedimos para gravar, o cara gravou num pendrive, mano, a gente virou CD nosso, o tênis de Evandro perdeu, pulou em cima da galera. Depois vocês ouvem esse disco, Tosqueira ao vivo, eu vou colocar ele na internet, no canal do YouTube do Protesto. Mas, assim, foi muito divertido, cara, ali na Praia do Pecado, emblemático também. Quando a gente tocou SOS Praia do Pecado nesse dia, a galera ficou doida. E, assim, e o mais doido é que o show do Negritude Júnior era tipo 7 horas da noite. E a gente estava terminando tipo 6h50 e chegando aquela galera mais idosa para ver Negritude Júnior e a gente tocando um porradeiro danado. E era Evandro no vocal, igual voltou agora. Então, Evandro, pô, mano. Então, desgraceira total, sabe? E muito louco ali o bagulho ali. E os caras lá, a galera querendo ouvir Negritude Júnior, só que um rodão punk gigante. Ali na frente, ali o Mosh Pit, hoje em dia a galera fala. E pá, nego se batendo e aquela rapaziadazinha meio que apavorada, né? E os caras do Negritude Júnior no palco, assim, com os olhos regalados. Não, meu irmão. Aí a gente terminou o show, mas foi bem legal. Bem legal mesmo. E eu queria falar com o Marcel que a gente teve a oportunidade de tocar no Freak Show, em Volta Redonda, que o poder público... cara. A gente tocou com o Redap, nós fomos até a Headline, o Redap, os meninos do Redap filmaram. O Redap é a antiga banda do Pascoal. E assim, a gente tocou para muita gente, não foi, Pascoal? Ali tinha muita gente e a gente sempre buscou fazer algo parecido aqui em Macaé já há muitos anos e a gente nunca conseguiu. Teve o Rock Humanitário em Cabo Frio, que era um evento muito legal também, que chegou a arrecadar 10 toneladas de alimentos, não foi isso? Então, assim, a gente tocou em 2 Rock Humanitário, eu acho que o Pascoal tocou em 2 ou 3, se não me engano, também, mas foi sempre muito bom, sempre muitas bandas. Então, eu guardo muito essas coisas, assim, e a última lembrança minha de um lugar que eu fiquei triste com todo esse problema que a gente está vivendo nos últimos dias foi o Imperato, show que o Pascoal ajudou a organizar do protesto com o Rádio Porão, e fiquei triste saber que a casa lá possivelmente vai fechar, é uma estrutura muito maneira. Até agradecer publicamente o Pascoal por toda aquela produção linda, maravilhosa, que o Pascoal produziu a gente lá junto com uma galera de amigos, e foi muito legal, a gente parecia até artista, né? Foi uma das poucas vezes que nós parecíamos artistas. Campos tem uma casa que vai fechar agora também, parece, né? A Saturnália, né? Já fechou, isso aí é uma outra notícia muito triste, assim, para a gente que sabe o quanto que é difícil ter, né, espaço para tocar, porque eu não sei se dos últimos anos, assim, eu acho que na nossa região o Saturnália foi a casa que mais abriu espaço e oportunidade para as bandas que são autorais, né, bandas do segmento que a gente chama underground, alternativo, qualquer segmento do rock, assim, não comercial. E os organizadores, os donos da casa lá, Gabriel e a equipe lá, sempre deu maior força, maior moral, alimentou muito a cena nessa época. A gente fica muito triste porque realmente a gente sabe o quanto que é difícil você manter um lugar assim, e de rock. Ele realmente ele meteu as caras, ele e o pessoal lá, e conseguiu fazer muitos eventos que realmente vão ficar aí marcados aí na história de muitas bandas. E Campos... Eu toquei lá com o protesto e apenas por hoje, sempre o Gabriel, sempre o tratamento, Marcel, totalmente diferente e respeitoso com as bandas. Também tocamos junto lá, né, com o Cervical, se não me engano. Então fomos sempre muito, muito respeitoso lá, assim, coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Porque assim, a gente... em Campos sempre... eu lembro, Santucci, eu lembro que eu era moleque, fui estudar lá, na escola técnica, e ali próximo à escola técnica tinha o estádio do Americano, os festivais eram ali embaixo, os shows eram ali embaixo da arquibancada, né? Os dinossauros do rock eram ali. Isso, tinha ali, exatamente. E em comparação para o que é o Saturnália, eu acho que era uma diferença danada, né? Porque assim, o que a gente tem mais dificuldade hoje primeiro é o espaço para poder que esteja aberto a esse tipo de show, né? Porque a gente sabe que nem todos têm essa predisposição de abrir um espaço para bandas como esse nosso segmento tocar. E ainda mais num lugar que tem som, que você não necessariamente vai precisar levar som, né? E segundo, que vá te dar algum apoio, tipo, que seja um lanche, a água,
uma ajuda para a gasolina da galera que vem de fora. Então, isso aí são coisas que realmente fazem para a gente um valor assim, inestimável quando você tem esse tipo de atitude, coisas que é muito raro a gente conseguir, entendeu? A gente mesmo várias vezes aluga equipamento para poder vir uma banda talvez de fora, para conseguir trazer os caras, ou até mesmo para fazer um show local, a gente tem que alugar equipamento, montar as coisas e tal, e às vezes a gente quer ajudar, mas mal consegue ajudar com a água, porque tem que pagar o aluguel da casa, o aluguel do som, o segurança, não sei o que, aí acaba que sobra, às vezes, uma mariola, um Guaravita para cada um, mas ficamos felizes porque deu para fazer, né? Então, assim, realmente ter o local hoje com som aberto, para que fosse um dia no mês, né? Que fosse, já é uma vitória, assim, no caso, para a nossa cena. Antes da pandemia, aqui em Macaé, a gente estava começando, o Cirrose estava tocando, a gente inclusive ia fazer um show com o Cervical, a Rua Saturno 194, Marcel, já estava voltando a rolar lá. O Yellow estava voltando e tal, estava começando, o Alexandre estava começando nessa pegada. O Alexandre é uma pessoa também muito importante na cena macaense, que lá nos anos 2000, Alexandre Cirrose, ele fez muito, assim, muito. É um cara que ele começou ali, a gente fez um protesto no Cidade do Sol, depois ele fez alguns metais lá, alguns festivais de metal só ali no Cidade do Sol, que era uma outra cena completamente diferente da cena que a gente tocava ali, sabe? Então ali, a gente começou, nossa, existe uma outra galera, tipo assim, existe uma outra galera com a gente. E aí veio um outro mundo, né? E a gente teve uma abertura e começou a juntar mais pessoas. Então, assim, teve muitas pessoas aqui em Macaé, a história do underground aqui em Macaé é muito vasta e muito grande. A gente tem muito respeito por muitas pessoas. Tem o próprio pessoal do pop rock, Marcelo. Tem uma galera aí que manda bem também, que, pô, a maioria é amigo, todo mundo tá sempre junto. Só que, assim, é outro tipo de segmento. O rock, ele é muito grande, tem várias vertentes, entendeu? A gente está sempre aí. E, pra você ter ideia, a gente tinha, em 2006, se eu não me engano, a gente tinha uma turnê praticamente pronta na Europa, Protesto Urbano. E era essa pegada de fazer 20 shows, só que a gente tinha que pagar a nossa passagem para ir. E ninguém tinha dinheiro nem como parar de trabalhar para ir. Então, sempre esbarrava nisso, parar ali os 20 dias para poder ir. A gente sempre fez muito na raça, o Pascoal tá ligado. Quando você vai tocar fora, aí você fala assim, pô, o Cervical foi tocar, sei lá, em São Paulo, o Protesto, foi tocar em não sei aonde. Cara, normalmente a gente precisa tirar um dinheiro do bolso em algum momento para ir. Lógico, você chega lá, hoje em dia não. Hoje em dia o Protesto, por exemplo, hoje em dia a gente consegue assim, uma ajuda de custo um pouco melhor. A gente vai mais na boa, a gente não vai muito na raça, não sei como o Cervical está indo agora. A gente até escolhe, não vamos. Não, vamos. Então, assim, a gente escolhe muito para ir, porque a gente não tá mais nessa pegada de passar tanto perrengue, entendeu? Mas antigamente, até bem pouco tempo, a gente ia mesmo na raça, de catar mesmo R$1 ali da portaria, entendeu, Marcelo? Sempre rolou muito isso. E Santucci Pascoal, eu queria puxar aqui para o seguinte. Santucci citou aqui que lá no início eu era moleque e tal, e a gente começou a organizar com uma garotada na minha época de juventude, e eu coordenava a pastoral da juventude da Igreja Católica. A gente juntou com uma turma do movimento estudantil, encontramos uma galera dos vários setores culturais, a turma das bandas e tal, e a gente começou a pensar o seguinte, porra, a gente vive numa cidade que tem gente de tudo que é canto, gente que gosta de tudo que é coisa, né, de tudo que é estilo, tudo que é tipo de música. E, porra, a gente que gosta de rock, de reggae e tal, você não tem na cidade uma parada organizada, você não tem algo que dê condições da turma, da gente frequentar, né? Porra, eu não toco guitarra, não canto, não toco violão, não toco bateria, porra nenhuma, mas eu sentia falta de encontrar esses espaços, e espaços públicos também, abertos, que fosse oportunidade para todo mundo, e a gente começou a organizar uma porrada de movimento e começou a surgir começaram a surgir alguns espaços. E aí o que eu queria dialogar com vocês aqui nesse sentido é o seguinte. Primeiro, o Gustavo Fantasma,
ele comentou aqui, ele registrou aqui o Will Vive, o comentário dele foi Will Vive, né, o Yuri Alves, que eu, talvez a primeira proposta minha na Câmara de Vereadores, quando eu assumi em 2013, e eu prometo que eu queria falar muito pouco disso, da minha atuação na política. Em 2013, uma das primeiras propostas foi que o Parque da Cidade recebesse o nome do Yuri. Foi aprovado e o nome ainda não é oficial, porque tem um conflito ali, parece que tinha um nome anteriormente, então tem um conflito ali, mas a gente denominou aquilo ali como Parque da Cidade Yuri Alves. Ali foi um espaço que rolaram alguns encontros também, rolaram alguns encontros bacanas. O Protesto fez aniversário lá, né, também, o Protesto fez um dos aniversários lá, o Cervical tocou lá também, alguns outros, enfim, teve uma galera que gravou clipe lá, a prefeitura trouxe Ivan Lins para tocar ali, para dizer assim, um cara que teoricamente é um cara de um estilo mais rebuscado, e depois continuou tudo abandonado do jeito que está. E uma das nossas lutas lá atrás era que tivessem espaços públicos, que a turma tivesse essa estrutura. Porra, tem som, vai passar um som, vai conseguir tocar uma parada, faz um show, organiza aquilo. E eu vi, Santucci, que lá atrás, eu estava olhando hoje algumas divulgações de vocês, que dizia o seguinte: em 99 fazíamos shows nas comunidades, mas eu também já tive em espaços que, por exemplo, no Lagomar. Você está falando aqui de um show nas Malvinas, se não me engano. Tá aqui, Trapos, Medo do Sistema, grátis, acho que é na Malvinas, rua principal das Malvinas. Mas eu fui a um show que eu acho que era Protesto e Cervical, cara, eu não me lembro, no Lagomar. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O Cervical fez, se não me engano, fez o cadastro, ou descobriram vocês, no mapa da cultura do estado do Rio, no mapa cultural do estado. E nós estamos numa luta danada para Macaé ter um mapa cultural desse, cadastrar os artistas que estão precisando de apoio, estão precisando de auxílio nesse momento, que estão ferrados, os caras que trabalham, né, que dependem da música, dependem da arte. Então, tanto os profissionais que são os artistas, quanto os técnicos que estão no entorno. A gente está numa luta danada por conta disso. E aí eu achei bacana, Cervical tá lá no mapa da cultura do estado do Rio. E uma das perguntas que apareceram aqui também é o que vocês acham que o poder público podia garantir de melhoria do cenário? Assim, por que o cenário do rock, o cenário underground, é um cenário que fica criminalizado e ninguém está nem aí? Porque vou só fazer esticar a pergunta fazendo esse comentário. Assim, mobiliza um público do caramba, sabe? Tem gente que vai nos shows, não tem um encontro dessas bandas que não mobilize menos de 200 pessoas. Né? Então, tem público, tem gente, e esse público e essa gente faz parte da cidade, porra. Tem que ter também um olhar independente se o prefeito não gosta, se o vereador não gosta, se o secretário de cultura não gosta, faz parte da cidade, pô. Então, o que vocês acham que é? Vocês acham que é preconceito pelo preconceito, ou vocês acham que é desdém porque acha que não mobiliza ninguém, ou desconhecimento mesmo, ignorância completa? Antes do Santucci começar aí, que ele vai ter até a história de Macaé, assim, do que começou e do que é hoje, muito mais que eu. Mas, assim, Marcel, hoje, do que o rock em Macaé ele é composto, né? Várias bandas, vários estilos, Macaé tem. Vários estilos de rock, Macaé tem. Galera que toca cover, que vive da noite, toca nos bares, tem muita banda. Galera que faz som próprio, que lança material, que está aí na correria, ensaiando nos estúdios. Hoje tem um estúdio do Luiz Geraldo aí, que é o estúdio onde a maioria do pessoal ensaia, que o cara ajuda quem... É onde se pode ensaiar. Tem muita banda lá que ensaia som próprio, autoral. Então tem público. Tem, só que não tem lugar para ir. Não existe um point para esse tipo de cultura de som hoje tocar, assim, que esteja lá o espaço,
tudo certinho, ou pelo menos com o mínimo para o pessoal se apresentar, que a pessoa possa chegar, sair sem ter dificuldade. Então, hoje não tem, mas tem bandas de vários estilos, inclusive não só de rock, tem de reggae, tem de rap. A gente sempre foi composto muito da junção de várias tribos, a galera do skate, da bicicleta, do cross. Então, são coisas que a gente junta tudo, a galera que trabalha com tatuagem, body piercing, que faz também grafite. Então, é tudo a cena é composta de um conjunto de coisas que tem muitas pessoas que gostam, mas, infelizmente, assim, não tem espaço. O que o poder público poderia fazer, que a gente até sempre conversa sobre isso, é ter um espaço para que esse tipo de evento possa ocorrer. E não só para o rock, né? A gente está no Dia Mundial do Rock aqui, mas a gente não defende só o rock. Porque underground tem várias vertentes de música e atitudes e movimentos que compõem o underground. Então, hoje não tem um espaço que eu acho que o poder público poderia colaborar em ter, e que esse espaço não seria único, né? Não existe exclusividade. Justamente é um espaço que deve ser aberto à população, às tribos que fazem parte desse mundo aí, que não tem tantas oportunidades em várias casas, né, em vários locais assim, de tocar, teria esse espaço, tanto para música, dança, poesia. A Rinha, a gente fez vários eventos lá, com o Santucci aí intermediando o contato, e que ele fez Hello Rock lá, até o último foi... Então, são coisas que ali está um espaço que a gente acha muito bacana, a gente não sabe, mas é um exemplo que funciona, né? Que não precisa ser exclusivo, mas só ter um espaço que a pessoa possa contar, que tem uma estrutura mínima das bandas e das pessoas frequentarem, né? Então, nesse sentido, eu vejo que o poder público, eu acho que é muito pouco o poder público possibilitar esse tipo de oportunidade, entendeu? Porque a gente vê da potencialidade da cidade, até das pessoas envolvidas, dos talentos, e até das pessoas que curtem, porque quanto mais você fomenta esse tipo de coisa, mais vai ter gente que vai curtir, mais é como se fosse um ciclo, né? Ela vai se alimentando ali, mais pessoas vão saber que existe isso, torna-se entre aspas, uma alternativa também para as pessoas escolherem, não quero escutar, não quero ir hoje nos Cavaleiros, eu quero ir escutar um som diferente em algum lugar, e tem esse espaço que seja, entendeu? Então, mais ou menos é por aí. Aí, Santucci agora tem história aí, pode comparar o ontem, hoje, muito melhor que não, é simples. Só para falar, eu vi aqui o comentário do Felipe falando do Yuri, né? Isso. O Yuri, realmente, ele tocou no BW85, depois BW, mas antes disso ele era do Blaster, que tocava cover do Dead Fish no americano, cara. O Yuri era do Blaster, a primeira banda dele era o Blaster, tocava com o nosso grande amigo Joseph, que era muito legal, o Robinho. Então, assim, são meninos que, na verdade, começaram a tocar depois ali, nos anos 2000, que o Protesto, na época, fez um show no americano com cólera, que a gente catava patrocínio igual maluco, deu 700 pessoas, assim, uns shows emblemáticos também. Mas, assim, sobre poder público e bandas, eu penso assim, ó, as bandas, se a gente ficar muito nessa coisa, o poder público não faz nada, a gente nunca vai fazer nada. Esse é um ponto. Acho que o Protesto Urbano lançou aí 5 discos, sempre pagou do bolso, fez toda a correria, sempre no do yourself, nunca ficou nessa de sou coitadinho, não vai rolar, não sei o quê. A gente metia a mão e fazia, mete a mão, a gente faz e pronto, acabou. Uma coisa que a gente sempre acha que tem que ser feito aí os caras falam, não, mas é que o show que, sei lá, 18 anos de protesto foi o primeiro evento no Parque da Cidade, depois veio um montão. O primeiro evento, sempre, se você for olhar direitinho, sempre o pioneiro é o hardcore, onde ninguém quer fazer nada
o hardcore vai lá e faz alguma coisa e depois a coisa começa a virar, sacou? Por exemplo, Parque da Cidade não tinha nada, aí começou lá, 18 anos de protesto, depois a galera começou a fazer outras paradas. Você pega que tem vários outros lugares que eu poderia citar, que sempre começou com um evento de hardcore punk para depois ir. Quanto ao poder público, o que a gente pode pedir ao poder público? Eu creio que assim, se a gente, seria injusto eu falar assim, mas o poder público não dá nada. Agora, me aponte onde o poder público dá alguma coisa para alguma banda. O poder público, às vezes, se limita a fazer um festival. Aí eu sou amigo do cara que está produzindo o festival, que tem uma certa influência, ele coloca a minha banda. Como já aconteceu inúmeras vezes aqui em Macaé, em outras cidades. Isso não é choro, isso é uma verdade, é um fato. Isso é fato. E aí coloca a banda, e a banda vai lá, faz um estudo a grosso modo, e coloca a banda para tocar, às vezes uma banda cover que nunca lançou nada, que pega a grana e divide o cachê, e aí você não oxigena a cena. O underground, quando as bandas underground, no caso Protesto Cervical, recebem um cachê, eles investem em material para as próprias bandas, em equipamento, lançamento de CD e tal. E aí, se você chegar e falar assim, mas no mapa da cidade, no mapa do estado, eu faço parte do conselho, não tem protesto suburbano. E não é para ter. Protesto suburbano, a nossa subsistência é para fazer um som, a gente não vive da música. Então, não é para ter. Entendeu? Eu estar sendo coerente se eu quisesse receber alguma coisa hoje como músico. Porque a gente vive de forma diferente. Entendeu? Então, se tiver, a gente vai sempre pedir para tirar. Não, tira porque a gente não faz parte disso. A gente faz uma cultura alternativa que lá nos anos 70 as pessoas falavam de contracultura, que é aquela coisa de cultura de protesto, que foi até onde deu origem ao Dia do Rock, que a gente está aqui, né? Essa coisa de protestar mesmo. O Dia do Rock veio por causa disso. Então, assim, aí você chega e fala assim, então o poder público agora tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu acho que, assim, tem que existir políticas, sim, mas, assim, se você não pode existir uma política para o underground e não existir uma política para o pop. Ou, sei lá, fazer um evento de rock lá, sei lá, o Toninho, meu camarada, tá vendo a gente aí, citou até o evento lá, do Lagoa Rock e tal, maneiro. Era um evento feito de forma independente, até onde eu sei não era um evento da prefeitura, era um evento feito de forma independente, maneiro, no segmento que eles sempre lutaram para fazer, lance lá do pop rock, aquela coisa ali. Enfim, entendeu? O lance do Protesto Cervical, Apenas por Hoje, Vingador, Contra Todos, BW, várias bandas que a gente tem aqui em Macaé, Gusano de Mag, que é uma banda nova aí, ó. Eu acho que procurem Gusano de Mag, garotada nova, tá aí na cena também. Os meninos do rap. Então a gente sempre fez uma parada independente, uma parada tipo, vamos fazer. E sempre aquele lance, Marcel, não sei se tu entendeu. Ajuda comprando ingresso, Marcel. Compra o seu ingresso que vai ajudar a fortalecer a gente fazer o show. Então, às vezes, a gente paga o ingresso dos nossos amigos para poder a coisa acontecer. Às vezes, a gente vai fazer um show, pouca gente sabe. Mas, às vezes, eu faço um show com o Pascoal, e aí, vamos fazer? Tá, beleza. Então, você bota, sei lá, uma parte do dinheiro para o aluguel do som, eu boto outra parte. Teoricamente, o poder público poderia ajudar? Eu, sinceramente, eu não sei nem como, porque não teria argumento para o poder público ajudar nesse sentido, porque ia estar beneficiando só um segmento. Então, eu acho que, assim, você fazer um evento, no meu entendimento, fazer um evento, um festival, um junta-tribo anual, sei lá, que rola uma galera, vai ser diferente, completamente diferente. A gente vai estar sempre dentro, como a gente sempre esteve dentro. Agora, cobrar o poder público para ter uma constância que talvez seja o papel nosso, aí pode até ser pegar um espaço físico da prefeitura, um galpão desativado, alguma coisa assim, e botar lá um som minimamente, um peazinho, sei lá, peazinho minimamente, se puder, em algum processo, colocar um PA mínimo e dar na responsabilidade da galera para fazer, beleza. De mês a mês, pode ser, juntando lá, sei lá, um dia do mês faz o pagode, o outro dia do mês faz o reggae, outro dia faz o hardcore,
entendeu? Enfim, e as datas serem abertas de forma que toda a sociedade consiga ter acesso às datas. Não eu, Santucci, Pascoal, mas não, os meninos do Busano, por exemplo, têm acesso às datas. Mas, assim, tem que ser alguma coisa que a galera trabalhe, porque a gente sempre fez a parada na raça. Eu creio que, assim, você dá o espaço público, você não vai poder cobrar ingresso. Então, como é que vai ser? Então, vai ter que ser colaboração, porque tem o backline. O backline é uma coisa muito particular, que são caixas de som para guitarra e tal. Então, são coisas que não dá para você deixar como propriedade para fazer um evento sempre. Então, eu acho que talvez o espaço com PA seria uma alternativa. Agora, como articular esse processo? Isso não é eu que tenho que articular, talvez o poder público, caso queira algum dia. Eu já estou com 45 anos, possivelmente numa aposentadoria do hardcore. Mas a gente já parei até de cantar porque eu não aguento mais. Mas assim, agora é com a galera, essa molecada aí que a gente está vendo que está respirando, o pessoal que está com energia, o próprio cervical, que eu não sei de onde essa galera sempre é muito mais velha do que eu, consegue ter energia. O Júnior e o Pascoal, os caras já têm 50 anos e estão com energia danada, entendeu? Então, não sei como não, mas vamos aí. Então, basicamente... Mas, puxa, é isso. Eu também tenho, assim, penso como você, que a gente não está falando em paternalismo, né? Paternalismo é aquela coisa de você pega tudo, o poder público, né? Ser paternalista, pegar tudo, resolver tudo e ponto. Não, a gente sabe que a turma tem suas correrias, sempre resolveu assim, e não vai ser agora que isso vai mudar, e muito menos o poder público assumir isso. Mas ter aquilo que você falou, algum tipo de organização para que hajam momentos com infraestrutura, com segurança, com condições, para que se torne público para a cidade toda o que acontece em todas as formas de manifestação cultural. Senão a gente fica assim, o que tem de cultura na cidade? Pô, nós temos um centro cultural. Aí você chega no centro cultural, tem um teatro, tinha uma biblioteca, não tem mais, tem umas partes aí de artesãos, mas, na verdade, nós não conseguimos proporcionar para a nossa cidade conhecer, ter um mapa do que existe de manifestação cultural, seja ela a mais espontânea possível e seja ela aquela que depende de uma estrutura, né, mais rebuscada. Agora, isso é talvez papel de fato do município organizar, mas eu concordo contigo, o paternalismo é uma coisa que não é bom para ninguém, na verdade, né? Quanto mais paternalista, pior, porque a gente não torna as pessoas livres, né? O paternalismo é anti-liberdade. Exatamente. Quando você começa a dar se você começa a dar muita estrutura, aí você começa a dizer o que eu tenho que falar. E aí Exato. Começa a impor a sua verdade para mim. Né? Exato. Quem paga a banda. Exatamente. Só pegando esse gancho aí, realmente, quando a gente fala assim, até o que o poder público pode fazer, é público para o público ser público e ter liberdade de expressar o que o público quer falar, ou que quem esteja ali manifestando suas várias expressões culturais tem a liberdade de dizer, né? Porque realmente é complicado quando você tem algum movimento do poder público, qualquer que seja, que vá te dizer o que você tem que... Você pode fazer aqui seu evento, ou sua apresentação, ou de poesia, ou de música, ou de teatro, mas você não pode dizer isso, isso e isso. Bom, então, é o que o Santos falou, troca de favor, a cultura ela não funciona assim, né? Ela tem essa liberdade de expressar o que ela acha que é. Claro que sempre dentro do respeito e tal, de todo mundo, porque também não é para a gente ficar espalhando mentiras e calúnias, mas não é isso a questão. A questão é ter a liberdade de expressar o que a gente acha que é o certo, ou que acha que é o errado. Por isso até que a importância de ter um espaço é para todos, né? Porque é uma deficiência tanto para nós, ou até para que a gente acaba fazendo por nós mesmos, como até a própria galera do rap também faz, mas tem a galera que não tem essa
condição de pegar e fazer por si mesmo que seja a trancos e barrancos. Então, se tem pelo menos alguma coisa, algum espaço que propicie isso, já é um sinal de que ali existe uma oportunidade para as pessoas se expressarem, né, expor isso a sua manifestação cultural, né, qualquer que seja. Pascoal, vamos para o seguinte, para o trabalho de vocês aí agora. Primeiro, o grupo, a formação é Pascoal, Bruno Gomes, Júnior Nascimento e Moisés Lima, isso? Pascoal, Moisés Topete. Isso, Moisés Topete no baixo, Júnior Nascimento bateria, Bruno Gomes na guitarra, e vocês estão com essa tarefa aí de divulgação do single Santucho, o single Fábrica. O nome é. E Fábrica tem uma relação com diversas questões que a gente precisa de liberdade para falar, precisa cada vez mais falar, inclusive, sobre a questão da violência, mas não a violência apenas física, também a violência simbólica, aquela que fala da questão dos que têm condições de consumir e outros que não têm condições de consumir numa sociedade do consumo, enfim. Como é que é isso? Qual é a ideia do Fábrica e como é que essas violências no contexto econômico, social, cultural, e como é que vocês comunicam isso para o público que acompanha vocês? Então, a Fábrica surgiu justamente desse tema de violência simbólica, né? Que na época até o Léo, que é Léo Quinto Elemento, que é um cara que tocou com a gente, e a gente considera ele até hoje da banda. O cara ele saiu? Ele precisou parar, cara, questão de trabalho, mas ele está sempre com a gente. Na época a gente... Meu amigo. Então, ele está sempre com a gente, não sei se ele teve oportunidade de estar vendo aí, mas, cara, ele é um amigão nosso e você vê qual é quase Slipknot, a galera sai da banda, mas não sai, né? Fica todo mundo ainda... Léo é um deles que está com a gente até hoje. Então, aí, a ideia era de abordar esse tema de violência simbólica, que é justamente essa questão de quem está hoje no poder, que qualquer que seja ele, ou ideológico, ou financeiro, econômico, ou até cultural, o que quer que seja, acaba criando formas para fazer com que isso se mantenha desse jeito, para que ele não perca essa hegemonia. Então, a violência simbólica ela trata justamente dessa forma que hoje quem está no poder, vamos dizer assim, trate as pessoas e o sistema para que ele continue fazendo com que pensamentos, atitudes e até mesmo forma de vida dessas pessoas continuem sendo de maneira que mantenha esse mesmo status dessas pessoas, para que isso não altere, para que isso não seja questionado. Então, Fábrica fala justamente disso, que a gente tem que ter um pensamento crítico de saber se o que a gente está vivendo não é justamente uma fábrica de pensamentos ou de atitudes ou de até mesmo de discursos que querem que a gente tenha, para justamente continuar tudo do jeito que está, né? Então, a Fábrica tende a levar a gente a se questionar sobre isso, né? Porque que é uma violência, você está desde o começo da sua vida, nascendo, crescendo, até na escola, que quer que seja, ou em casa, ou no trabalho, você ser condicionado a pensar de uma certa maneira, acaba sendo uma violência, né? Até cultural e psicológica, inclusive financeira. Então, isso aí a ideia justamente da música é questionar isso, saber, cara, o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou fazendo hoje, é realmente aquilo que eu estou acreditando que é bom para mim, ou bom para o meu modo de ver, é o que eu quero, né? Para o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que estão comigo, é justamente isso. Esse estilo de vida, esse modo de pensar, é isso que eu quero para mim mesmo.
Então, é como se fosse um questionamento disso, entendeu? Então, é mais ou menos questionando o sistema que hoje ele é usado justamente para fazer com que a gente não questione. Hoje, mais que nunca, né? A gente não pode nem questionar nada. Então, é justamente levar essa mensagem para que as pessoas tentem pensar sobre isso, até como você falou aí, quando a gente fala violência simbólica, às vezes é um termo novo para muita gente, como foi para a gente na época, estudando, e que leva a ter esse tipo de pensamento, entendeu? Então, é isso aí que a gente está tentando levar como mensagem. Pessoal, vamos se questionar, vamos pensar nas coisas que estão acontecendo, vamos ver se isso é realmente a realidade que a gente quer para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para nossas famílias, para a nossa comunidade. Então, é mais ou menos isso aí. Você foi falando aí, eu fui me lembrando, inclusive, de um filme já velho, com aquele Jim Carrey, que normalmente faz filme de comédia, que é O Show de Truman. Não sei se o dia que vocês quiserem, pega para assistir a turma que o Show de Truman. É uma redoma, né? Criada para a gente não romper com as amarras do que é imposto para a gente no pensamento, na cultura, no consumo, na forma de comportamento, de atitude. Então é uma reflexão importante que perpassa gerações, né, Pascoal? Importante pra cacete. Santus, vocês também estão com um trabalho aí rolando, que é um CD já ou é uma música? É um single também? Não, como são 4 músicas, é um EP, né? A gente chama de... EP. Hoje em dia, é chamado de EP, nesse negócio de plataforma digital. Né? E eu, então com 45... Submissos, é isso? Submissos. Para mim é uma fita demo, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vi, cara, Submissos, assim, a arte que eu vi de divulgação, seu filho que fez, né? A arte que seu filho fez, do cacete. E tem uma carga pesada aqui de opinião, né? De opinião sobre tudo, sobre o que está acontecendo no Brasil. Tá? Inclusive, não sei se dá para ver aqui. Cadê? Aqui jaz o povo brasileiro, no meio de uma pandemia que morreram 70 mil pessoas já, fora os parasitas, e aí aquela discussão de quem é parasita nessa história toda. Enfim, como é que é isso aí? O que vocês estão pensando? Então, a gente sempre fez música de protesto, de cunho político e ambiental. Esse sempre foi o objetivo do protesto. A gente nunca escondeu nada disso de ninguém. Protesto urbano. Punk hardcore, vamos aí. Submissos, a gente vê uma certa manipulação desde 1500. A gente tem essa coisa já do poder pelo poder. Enfim, o povo dificilmente vai pegar o poder de novo, pegou parcialmente, houve tudo que aconteceu, a gente passou por isso tudo aí há pouco tempo, e, enfim, muitas injustiças aconteceram, não que eu aprove ou desaprove, mas a gente vê hoje uma situação completamente autoritária e de forma um viés bem para o lado que a gente falava em 1995, chamado fascismo. A gente usava esse termo em 1995, 1996, a gente usava o termo fascismo. Hoje o termo fascismo é um termo usado totalmente, às vezes até de forma incoerente, em alguns momentos. Não sei se a gente vê, eu vi há poucos dias uma coisa que eu achei uma piada. O governador do estado do Rio de Janeiro botar lá que ele é antifascista. Aquilo ali... eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Então, assim, são coisas desse nível que a gente está vendo, a gente está vivenciando. A gente sempre quis contar a história que a gente vive. Submissos, a música Submissos tem a participação de Paulista, que é o guitarrista do Vingador. Ele estronda nessa música, ele faz um solo maravilhoso. Então, poxa, a composição de vocês hoje está como lá? Então, o Alex saiu em 2018. Na verdade, o Protesto é uma família, né? O Ian continua com a gente de brother Mad, que é o primeiro batera, tá sempre com a gente. Alex, entendeu? O Trigo, a gente se fala sempre. Felipe, que toca comigo no Apenas por Hoje, tá sempre com a gente, passou pelo Protesto também.
Cara, acompanhando aqui. Tem o Douglas, que foi da primeira formação do Protesto, enfim, André. Protesto, o Alex, eu não vou nem falar, o Alex ainda continua acompanhando, mas a gente está de Power Trio. Esse disco foi gravado totalmente artesanal, a gente capturou tudo lá no Luiz artesanal, Evandro mixou, foi um trampo bem artesanal mesmo, tipo aquele lance do ouvido mesmo. Resgatamos lá em 95 e voltou Power Trio com o Evandro no vocal, simplesmente também pela minha limitação de vocal, não estava mais conseguindo fazer show também, estava ficando rouco muito fácil, então, e eu gosto mais do vocal de Evandro, tem mais, ele se posiciona melhor para o tipo de assunto que a gente queria falar nesse EP também. Então, talvez eu continue cantando em uma outra música nos shows, a gente vai ver, de repente, da outra formação. Então, a gente vem com um trabalho à margem da sociedade de 2014, e agora a gente lança esse que, para mim, todo disco que a gente lança por último, para mim, é o melhor trabalho, né? Então, esses Submissos, para mim, me surpreendeu muito na capa, o desenho do Gabriel. Quem fez a arte de design, né, que fechou a capa foi o Bruno do Cervical, que fechou ali a arte, fez as finalizações. Não sei se você viu, o Gabriel desenhou, o Bruno do Cervical finalizou. A gente está tudo assim, meio que aquele lance de muito respeito, família, sempre junto, galera. Então, assim, eu vejo que o rock é muito isso, entendeu, Marcelo? Esse lance de brodagem. Eu conquistei muitos amigos no rock, a nível macaense e nacional. Basicamente é isso, cara. O descontentamento total com tudo que tá. Vocês, cara, nesses últimos meses, os dois grupos, Protesto e Cervical, e aí a última rodada aqui para a gente finalizar, que já tem 1h30 quase de papo aqui, que foi passando rápido e a gente quase não percebeu, e eu, inclusive, cheguei um pouquinho atrasado, é bom justificar isso, que eu estava dando uma entrevista para um blog da região dos Lagos, aqui, não é um blog, é um jornal eletrônico bacana pra caramba, um portal eletrônico, que eu estava falando do transporte público, que nós estamos vivendo uma crise aqui em Macaé, ou pelo menos uma ameaça de crise no transporte, e aí eu estava dando essa entrevista, atrasei ali 15, 20 minutos para a gente começar, e eu peço desculpa publicamente aos dois e à turma toda que estava acompanhando a gente aqui. Bem, então, há algumas semanas atrás, eu vi manifestação das duas bandas, que eu acho que deve ser, inclusive, um movimento de bandas hardcore no Brasil, aí, banda underground no Brasil inteiro, contra o fascismo, né? Santucci falou do fascismo ali. E aí tem lá uma marquinha lá da Cervical, que essa aqui eu imprimi, tá? Cervical antifascista. O Protesto Suburbano também fez, mas eu queria que vocês comentassem essa manifestação de vocês, mas principalmente eu queria ler aqui, Cervical colocou uma música de vocês, né? Vencer, que é do álbum Caminhos da Dor, é isso? Caminhos de Dor, isso. Caminhos de Dor, aí. Não errei, não. Então a letra é o seguinte: vamos nos desvencilhar das declarações que só nos sufocam, precisamos perceber as coisas como são e não como querem que as vejamos, jamais iremos nos contentar com as migalhas que deixarem, fazer dos nossos sonhos uma realidade é parte de nossa essência, vencer é fazer o nosso melhor, viver é se libertar da ignorância, vamos banir a submissão da nossa rotina, pois querem negligenciar nossas vontades, mas sabemos onde iremos chegar e que nosso destino é a vitória. Vencer é fazer o nosso melhor. Viver é se libertar da ignorância. Respeite, aí vocês finalizam aqui, respeite nossa história, respeite nossa luta, e isso contextualizando, né, no texto inicial aqui que vocês colocam, quando a luta é justa, a luta é de todos, e que todos estão lutando por um mundo mais justo e mais digno, e pede para a turma apoiar a causa e não deixar de lutar, que, enfim, eu acho que isso diz muito do que a gente está vivendo agora, e queria que vocês terminassem aqui dando um recado sobre isso. Primeiro, Pascoal, que eu li aqui a letra de vocês, e Santucci depois finaliza para a gente já também ir se despedindo. Aproveita para falar do movimento e do ato antifascista que vocês publicamente se posicionaram, e aí dá tchau logo para a turma para a gente finalizar aqui.
Letra irada aqui, acho que tem G Simone, tá comentando aqui. Letra irada, letra boa, bacana. Grande amigo aí. Primeiro, agradecer a galera que teve a oportunidade de participar aí com a gente, né, da live, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade aí, que a gente sabe que são raras as oportunidades, então, mais uma vez, obrigado. E, realmente, a situação hoje é muito complicada, delicada, porque a gente tem visto aí, principalmente, uma preocupação muito grande da gente como banda, assim, que a gente conversa e acredita, é uma disseminação de discurso de ódio, de intolerância e até da falta de respeito mútuo com pessoas que vivem ali do seu lado. Isso aí é uma coisa que a gente, desde quando tem banda, desde a época do Redap, e desde sempre, a gente sempre acreditou que juntando as diferenças que a gente consegue crescer, tanto como pessoa, como indivíduo, como pensamento, ter essa capacidade de poder conversar, dialogar e trocar ideia, e discordar ou concordar, mas de forma que não desrespeite um outro, não ofenda, e que existem coisas sempre boas e ruins que a gente precisa analisar e ver o que pode ser melhorado, o que não pode. E hoje em dia, um momento que a gente vive está sendo muito complicado, e a gente tem muita preocupação por conta dos discursos que vêm se espalhando, essa questão de você inventar as mentiras sobre os outros e caluniar e defamar e tentar derrubar uma outra pessoa ou um outro movimento, ou o que quer que seja, desqualificando o objetivo daquele movimento, onde no final a gente acredita, que a maioria das pessoas são boas e querem o bem dos outros. Não é possível que a gente esteja num mundo onde as pessoas são mais. A gente não acredita nisso. Por mais que às vezes achem que, mas aí, Pascoal, você cervical, você fica pensando no mundo de sonhos. E se é um sonho, que vai ser, a gente acredita nisso e vai ser isso que a gente vai fazer o resto da vida. Então, vencer e todas as outras letras que a gente fala sobre isso, é justamente não mate o sonho que a gente acredita, porque a gente vai morrer acreditando nisso. Então, quando a gente começa a viver tempos onde discurso de ódio, intolerância, qualquer desrespeito passam a ter espaço, a gente acha que isso tem que ser feito uma manifestação contra esse tipo de coisa, para que isso não ganhe força. Então, independente de onde venha isso, a gente acredita que sabendo dialogar, sabendo respeitar um ao outro, sabendo tratar bem as pessoas, sabendo discutir, sabendo discordar e concordar, que a gente vai conseguir ir para frente. Então, não importa quem diga para a gente que isso é uma utopia ou que isso aí é algo que você que sonha aí de juntar todas as tribos e que elas possam viver harmoniosamente no ambiente. Cara, isso aí é o que a gente acredita e vai levar isso com a gente. É o que a gente vive, conversa com nossos filhos, conversa com nossas esposas, família, os amigos. Quem anda com a gente sabe que a gente realmente acha que isso é possível e a gente, por onde a gente for, a gente vai levar isso, dessa mensagem que a gente quer passar, e é isso que a gente acredita. Então, aos que caem nas armadilhas de discursar contra outras pessoas ou outras coisas com violência, com intolerância, com desrespeito, a gente peça que não caiam nessa armadilha, porque isso não é o melhor nem para quem está pregando esse tipo de discurso e nem para quem está seguindo, nem para tudo que envolve toda a comunidade ou tudo aquilo que envolve a ele. Entendeu? Então, nosso pedido é que não se deixe levar por isso, porque isso não é o que nos move, né? A gente é muito maior do que isso, e que a gente tendo a capacidade de pensar que, com respeito às pessoas, sem
achar que a minha opinião é melhor ou maior ou superior à do outro. A gente tendo isso em mente, que é se respeitando e dialogando, que a gente vai conseguir chegar, e até vendo que isso é o melhor para o bem comum que seja. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente espera levar, e não só na música, mas no que a gente vive, no que a gente fala. E é esse o recado que a gente queria deixar aí para todo mundo, que não se deixe levar por esse tipo de coisa. Vamos acreditar que existe a liberdade de expressão, ela precisa ser mantida, de pensamento, sempre dentro do que a gente chama do respeito para com o outro, né? Tratar os outros como você queria ser tratado. Então, basicamente, é isso aí. Valeu, Pascoal. Santucci? Rapaz, bonito, Pascoal. Pascoal é o nosso maior frontman que tem no estado do Rio de Janeiro. É o cara que agita a galera mesmo com força. Cara, então, basicamente, o que o Pascoal falou o Pascoal faz a galera chorar, se matar, se bater, sorrir depois, se abraçar. É bem legal. O show do Cervical é bem bacana. Cara, a gente está aqui vivendo um momento difícil. Quando a gente fala de fascismo, é uma coisa que a gente vivia falando e a gente continua falando. O fascismo é algo que também pode ser feito de forma pessoal. Pois, por exemplo, quando eu fiz a música Lei das Ruas, eu fiz pensando muito na minoria, né? Nós fazemos a Lei das Ruas, a diferença está em cada um. Quer dizer o quê? Que está em cada um. Às vezes, eu me coloco numa condição eu começo a refletir e ver o quanto eu nasci numa sociedade machista, o quanto eu desrespeitava as meninas, as mulheres, de forma completamente incoerente. Então, assim, a gente que viveu os anos 90, por exemplo, eu ouvia Raimundos nos anos 90, achava super divertido. Hoje, quando eu pego para ver e ouvir as letras, aquilo me dá nojo, fico completamente apavorado de saber como uma juventude curtiu aquilo naquela década de 90 e achava um negócio inocente e sem sentido. Então, assim, são coisas, são pensamentos que a gente começa a evoluir. Muitas pessoas evoluem. Quando o Pascoal falou do respeito, eu falo da evolução humana. A gente evoluiu. Então, você pega hoje, algumas pessoas evoluíram e outras ficaram paralisadas no tempo, agindo de forma completamente incoerente, querendo impor a sua verdade sobre uma outra pessoa. Essa é uma característica muito complicada. Quando eu começo a impor minha verdade e, falando a nível nacional, querer ser melhor do que o outro, dizer que não, agora a minha verdade é que vale e a sua não vale. E às vezes você vai ver, às vezes eu estou cometendo, aí eu começo a ver quais são os meus defeitos. Eu preciso corrigir os meus defeitos primeiro, tentar corrigir os meus defeitos. Sei que a gente é uma figura humana, alguns acreditam em algum tipo de divindade, espiritualidade, mas aí é de cada um, ou outros também não acreditam. Isso aí para mim não me interessa. O que mais me interessa hoje é em não impor a minha verdade perante a ninguém. Por exemplo, o Protesto Urbano tem 26 anos de estrada, nunca parou, mas nem por isso a gente é melhor do que uma banda que começou no passado, ou há 2 anos, por exemplo. A gente está no mesmo nível, não existe nivelamento quando você quer ser honesto. Então, quando você vai tocar e dividir um palco, teve uma vez que a gente foi fazer um festival, os caras, não, vocês vão fechar. Por quê? Não, a gente toca em qualquer horário, toca primeiro. O Pascoal fez um evento, botou a gente para abrir. A gente, não, a gente abre, mano, não tem essa não, tamo aí. Eu acho que a gente, não existe... aonde tem patente é lá no militarismo, é outro tipo de ambiente. A gente está num nível cultural que não deve existir esse tipo de situação. A gente tem que sempre trafegar de maneira mais simples e comum, harmoniosa, né? Eu gosto assim, quando a gente tem um controle da harmonia nos ambientes, é muito legal. Você pega um show de rock, e aí você pega aí, cara, a gente tem vários exemplos. Não sei se o Marcel viu, a gente tem um exemplo também de que o hardcore ajudou a construir, foi o próprio Stray Edge. Você vê num movimento de rock que tem um movimento Stray Edge junto, que começou com veganismo na década de 90. Hoje você tem restaurante vegano,
você tem vários atores aí praticando o veganismo. Então, isso a gente mostra a força do underground. Você pega que o underground começou falando isso lá atrás, a gente formou opinião. O underground começou cobrando a bandas como o próprio DFC, que pararam de tocar as músicas antigas e botaram uma nota de repúdio às músicas antigas que eles ofendiam as mulheres. Então, isso é hombridade. Hoje eles tocam música de protesto, entendeu? Aí você pega aí, né? Eu tenho vergonha de bandas do rock dos anos 80 e algumas bandas dos anos 90, principalmente na atual postura deles, e quero deixar registrado publicamente que eu não ouço mais esse tipo de banda e tenho vergonha. Vergonha é a palavra. Então é isso, cara, e vamos em frente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos. Estou vendo aqui o recado aqui que está na hora e já falei pra caramba. Valeu, Marcel, Pascoal, pô, brigadão. Ouça o Protesto Urbano no YouTube, Spotify, apenas por hoje também. Bota para ouvir lá e deixa longe se não gostar, só para a gente ver se a gente consegue tirar um trocadinho aí no final do mês para lançar mais coisas. Bom, Santucci e Pascoal, cara, eu agradeço muito, e aí por tabela, a todo mundo que faz parte dessa caminhada de vocês, a turma que compõe aí os grupos, né, o pessoal que acompanha vocês. E só dizer, Santucci e Pascoal, que dessa última leva aqui de conversa nossa, esse último trecho aqui, que é essa preocupação contra o fascismo, a preocupação sobre o que está acontecendo no Brasil, em especial aqui no Brasil, claro, nós estamos muito preocupados, mas com o mundo também, o mundo inteiro passou a discutir de forma mais concreta a situação do fascismo, do racismo, né, das desigualdades. Você vê que a quantidade de gente que está tendo que se refugiar, mudar de país, não só por conta das guerras mais, e nem por conta da fome apenas, mas também por conta das mudanças climáticas. Então é um tempo muito, muito tenso que a gente precisa de quem tem a disposição de fazer esses enfrentamentos, né, em todos os campos que a gente estiver jogando, né? Não dá para achar que é só um lado que faz a disputa. Todo mundo tem que fazer essa disputa, independente do que pensa, no contexto amplo, na organização da sociedade, modelo de governo, enfim, mas a gente tem que estar preocupado com o objetivo concreto. E aí, Santucci, o Protesto tem uma música que fala que é hora de lutar, né? Que é hora de... terei que reagir, terei que atacar. E Bertold Brecht, ele foi um dos escritores que tiveram livros queimados na época que o fascismo e o nazismo passaram a tomar conta da Europa, e depois tivemos como fim dessa história muitas catástrofes, muitas mortes, muita guerra. E um dos poemas que estava num dos livros queimados do Bertold Brecht dizia que, primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, daqui a pouco, se a gente não reage, não vai poder fazer rock and roll, não vai poder ter letra de protesto, não vai poder falar que as pessoas têm que ter liberdade, não vai poder defender o que a gente realmente espera que seja o que move a gente para uma sociedade melhor. Então, gente, eu fico assim muito feliz de ter compartilhado com vocês essas quase 2 horas aqui de conversa. É sempre bom conversar com gente que a gente respeita, que a gente admira e que a gente curte o que faz, né, o que a gente compartilha, o que vocês compartilham com a gente, que é a música de vocês, que é a disposição de vocês de oferecer isso, para nós é muito bom, assim, vale muito. E a gente poder fazer essa conversa aqui nesse dia e nesse momento tão difícil da vida da gente, mas para lembrar que o rock and roll é, mais do que tudo, transformador e que disputa a consciência de todo mundo. O rock and roll que não faz isso está a serviço de outra coisa, né? E então eu espero que tenha sido bom para todo mundo. Obrigado pra caramba de estar com vocês aqui, e acho que a gente pode ir terminando por aqui para deixar a turma daqui a pouco dormir também. Valeu Cervical, valeu Protesto Suburbano, valeu todo mundo.
Nós fazemos a lei das ruas. Vamos aí. Abração, galera. Obrigado. Valeu.